Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um grande convidado, um grande amigo de muitos anos, Antônio Carlos Koch. Ele é casado, pai, avô coruja, diretor financeiro do CIESP, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e sócio da empresa LEP, uma grande empresa da nossa cidade. Tudo bem, Koch? Tudo bem. Prazer tê-lo com a gente. Prazer é nosso estar aqui depois de tanto tempo. Pois é, o Koch eu já convidei várias vezes, mas a agenda dele é difícil para passar. Mas uma hora dá certo. Como deu hoje. Como deu hoje. Vou falar, Koch, eu conheço a sua vida, sei que você é uma pessoa batalhadora, trabalhadora desde pequeno, né? Mas conta pra gente como é que foram as primeiras experiências profissionais na sua vida. Bom, na adolescência, na infância. É uma longa história, eu vou tentar resumir mais ou menos, né? O meu pai foi um industrial, né? Teve um passado de não industrial, uma história longa e tal, mas ele montou uma grande empresa, que se tornou uma grande empresa, que na época se chamava EPEL S.A., né? EPEL era um dos primeiros fabricantes de material doméstico, como enceradeira, liquidificador, aspirador de pó da América do Sul. Meu pai desenvolveu a primeira enceradeira 3 escovas na América do Sul. Tem gente que nem lembra o que é enceradeira, os mais jovens. Os mais jovens não lembram, nem sabem o que é. Mas os mais velhos lembram, além da enceradeira, do escovão. Escovão, verdade. Então, o que aconteceu? Meu pai sempre foi um cara empreendedor, né? Ele estava à frente sempre, um cara lutador, batalhador. Mas na EPEL, a EPEL chegou a crescer muito, teve muitos funcionários, teve um faturamento extraordinário, mas começou a crescer muito e ele começou a ter problema com alguns sócios. E meu pai era um cara extremamente honesto, não gostava de nada errado. Se incomodava com isso, né? Estava incomodado e um dia ele se encheu e falou, eu vou sair, eu quero sair. E quando ele saiu, ele montou a LEP, que era a Indústria e Comércio LEP, artefatos de borracha e plástico. Né? Ele montou essa empresa com um sócio. No início ele tinha 10%, depois ele acabou comprando os 90% do sócio dele, trouxe um antigo funcionário da EPEL, que era o contador, que era um homem de confiança, que alertou ele, inclusive das falcatruas que estavam acontecendo lá, e eles acabaram fazendo uma sociedade. Ele deu uma parte das cotas para esse Arthur, chamava-se Arthur, cara extraordinário, e eles tocaram com muita dificuldade, porque ele saiu com uma mão atrás, outra na frente, não tinha nada, e montou a LEP, né? A LEP inicialmente era uma fundição de ferro cinzento. Mudou para borracha? Não, ele já tinha essas atividades, era a fundição de ferro cinzento, mas não constava só no contrato social. E, evidentemente, uma fundição pequena, manual, né? E artefatos de borracha, baquelite, né? Sabe o que é baquelite? Sim, sei. E se plástico, quiser explicar pro... Baquelite é um processo antigo, um material que é moldado a quente, um pó, que é bem resistente à eletricidade, né? E a fogo também. E ele, com essas peças, ele fornecia para a EPEL, né? Ele passou a ser um fornecedor para a EPEL e fundidos para a indústria em geral. Isso foi... a LEP nasceu em 1949, foi um período difícil. Naquela época, nós morávamos numa casa boa, meu pai tinha carro sempre zero, importado, ele se desfez de tudo para poder tocar a empresa que ele tinha adquirido a dívida toda, né? E daí para frente nós passamos a morar na fábrica, né? Ele falou, olha, eu vou alugar a casa, não vou vender, mas vocês vão ter que fazer um sacrifício, vamos morar na fábrica. A fábrica tinha um sobrado, né? A fábrica ficava embaixo, e em cima era o escritório. Ele dividiu o escritório, ficou uma parte para o escritório e uma parte para a minha casa. Então eu nasci praticamente na Parada Inglesa, na Parada Inglesa, lá na rua Paulo Avelar. Era uma Zona Norte de São Paulo. Na Zona Norte. Lá era uma rua tipicamente industrial, aquele trecho da Parada Inglesa, onde pega a Avenida do Mont Vilares, né? Aquele quarteirão era tipicamente uma rua industrial. Não tinha nada. Com o tempo aquilo foi crescendo, né? E nós praticamente fomos expulsos de lá, né? Foram construídas residências e tudo mais. Hoje é um bairro tipicamente residencial e de comércio, né?
E aí nós tocamos. Então eu comecei a trabalhar lá com o meu pai com 13 anos. 13 anos. 13 anos, é. Eu primeiro... Isso já na LEP ou na EPEL ainda? Não, na LEP. Na LEP. Na EPEL era muito criança, né? Você faz um cálculo. A LEP foi fundada em 49, o meu pai saiu da EPEL em 1950, mais ou menos, né? Entendi. E aí eu fui criado praticamente dentro da indústria. E eu fui sempre um cara ambicioso, queria ter o meu dinheirinho, ganhar o meu dinheirinho. E eu falei, deixa eu fazer umas peças de paquerite para mim. O paquerite tinha umas 5 prensas, né? E tinha um cara que trabalhava das 7 às 6 da tarde e eu via que ele ganhava um dinheiro, porque ele ganhava por produção. Eu falei pro meu pai, pô, deixa eu fazer. Meu pai, você é louco, né? Moleque, 13 anos. Eu falei, deixa eu fazer, eu vou trabalhar 1 hora, 2 só por noite. O cara sai às 6, eu pego... No fim, eu acabei ficando lá até meia-noite, 11 horas, né? Esse foi o meu começo, né? Depois eu acabei indo para o escritório, né? Completei meus estudos primário, secundário, e assim foi. Até 1963, 64, mais ou menos. A LEP, em conjunto com uma indústria muito antiga que fechou, e fechou de pé, né? A indústria mecânica Bali, o dono lá, o presidente, era muito amigo nosso, do meu pai, né? E nós começamos a desenvolver um material que chamava ferro nodular. Nodular. Primeiro tentamos fundir aço em fornos a cadinho. Cadinho o que é? É uma panela de grafite, né? Em que você colocava aquilo no meio do forno, tocava óleo maçarico, ficava lá horas e horas para derreter 200 quilos de aço. É um troço absurdo, né? Bem arcaico. Né? Isso era feito à noite, até de madrugada. Meu pai se acidentou algumas vezes, queimava. É quente, né? Um negócio quente, incandescente. Mas aí nós desenvolvemos um material, que é esse material nodular, que era novidade no momento, porque durante a guerra, todo o aço importado, inclusive pelo mundo todo, era proveniente da Alemanha, né? E quando estourou a guerra, a Alemanha, eles começaram a ter dificuldade em importar. E apareceu uma empresa chamada American Nickel, nos Estados Unidos, que desenvolveu esse material e patenteou esse material, né? Era um material que, a partir do ferro fundido cinzento, que era um material comum, acrescido de algumas ligas especiais, você transformava aquele material em um material similar ao aço, né? Eu digo similar assim, para ter uma noção, né? Era um material muito flexível, você podia fazer ele mais duro, mais mole, quebrar como vidro, ele tinha 1001 utilidades. E nós começamos a produzir esse material para o pessoal, e até que um dia nós resolvemos montar uma indústria para fazer alguma coisa para a indústria automobilística, porque era o auge, em 1965, 66, né? E aí nós começamos a desenvolver um virabrequim para a Volkswagen. Foi o primeiro produto que nós fizemos próprio, né? Porque até então você não tinha um produto próprio. Sim. Começamos em 1966. Essa indústria se chamou Indústria Paulista de Virabrequins, Impave. E foi até há 3 anos atrás, nós fabricando virabrequim para automóvel de vários tipos, né? Ela teve um momento de auge, depois nós fundimos isso. Em determinado momento, em 1979, nós fizemos a incorporação da Impave, com 2 sócios que nós tínhamos na Impave, que eles tinham uma empresa Temegra de material gráfico, e fizemos a incorporação. A LEP incorporou as 2 empresas e aí começamos a trabalhar numa empresa só em conjunto. Bacana. Então você sempre trabalhou na empresa da família? Sempre. 58 anos. Puxa vida. Eu estou na LEP. Eu estou com 72. Começou o chão de fábrica mesmo. Chão de fábrica. Nem empregado era, não, agregado eu fiz de tudo. Eu trabalhei em prensa de baquelite, eu fui um meio técnico de borracha, trabalhei na área como office boy, pagando duplicado em banco. É engraçado, que hoje em dia tem tantas regras, questão do jovem aprendiz, tudo. A gente sabe que tem que ter regras, isso precisa ter. Mas, às vezes, tira a oportunidade de aprendizado tão importante como você teve, né, Coque? Sem dúvida, eu acho isso aí um crime, eu te falo a verdade, porque era ali que se aprendia a trabalhar, era ali que se aprendia
profissionalismo, ética, era tudo ali, né? Você trabalhava, ganhava meio salário mínimo, né? Mas você aprendia, não ficava na rua, né? Útil, né? Bom, Coque, fala um pouquinho também de quando vocês resolveram ir para Guarulhos. Como é que foi essa decisão? Então, chegou um determinado momento que nós estávamos com a LEP, uma unidade que era matriz, depois tinha a fabricação de virabrequins na Vila Guilherme, tinha a fabricação de baquelite na Vila Guilherme também no outro prédio, nós tínhamos 4 filiais. Aí resolvemos falar, precisamos ampliar. Lá na Paulo Avelar, onde nós nascemos, nós começamos a ter problema, como eu falei no início, de você enfrentar os vizinhos com barulho, poluição, né? E aí nós começamos a procurar, e Guarulhos foi o escolhido. Acabamos chegando aqui, nós tínhamos comprado um terreno aqui a gente não tinha muita experiência, né? E compramos uma área remanescente, uma fazenda aqui no Cabo Sul, e estava esquecida. Quando eles souberam que uma indústria tinha comprado, começaram a invadir, não sei o quê, e a discussão foi, até hoje estamos discutindo a área, né? Então, isso quantos anos faz? Foi em 1967, para você ter ideia. Nossa, 50 anos. Dos 47 mil metros quadrados que nós compramos, hoje nós temos 21 metros. Metade, 21 menos mil. da metade. Tivemos que fazer divisões para o pessoal para acomodar, né? E depois a gente acabou descobrindo que lá é área de preservação ambiental, não tinha como a gente construir uma indústria lá. Aí começamos a procurar e apareceu aqui um terreno onde nós estamos hoje. Compramos aquela área. Próximo do tiro de guerra, Próximo do tiro de guerra, vizinho do Axê, né? Pelos fundos, né? Uhum. Compramos uma área inicialmente de 24 mil metros quadrados, começamos a construir devagar e aos poucos transferimos todas as atividades que estavam em São Paulo para cá. Só tem essa planta, a LEP, né? A LEP hoje só tem essa planta. Nós construímos recentemente uma planta nova, numa área que nós compramos na mesma rua, uma área de 15 mil metros quadrados, para fazer um investimento que era um investimento grande. Construímos um prédio, né? Um prédio bom, está lá, novo, e agora estamos esperando a coisa desanuivar, porque não deu para fazer, porque a ideia nossa era pegar neste prédio novo, transferir a linha de usinagem, né? Porque nós somos uma indústria de fundição e usinagem. Hoje nós entregamos 99% a peça acabada, a peça pronta. Aí vamos transferir a usinagem para esse prédio, e no prédio da usinagem nós vamos construir uma fundição moderna, automatizada. Bacana. Né? Esse era o nosso projeto. Fizemos todo o projeto, está tudo pronto, definida que equipamento nós íamos usar e tudo mais. Mas aí veio essa crise, né? E nós tivemos que abortar. Estamos com o prédio lá parado, uma pena. Podia estar produzindo, Podia estar produzindo, mas não dá para fazer. E gastamos uma grana naquele prédio. Imagina. Bom, Coque, nós temos um pequeno intervalo agora. Temos o segundo bloco com o Antônio Carlos Coque. E tenho certeza, se você gostou do primeiro, vai gostar muito mais do segundo. Tem muita história bacana, empreendedora, de vivência empreendedora. Espero você lá. Até mais.